Bom, diante de algumas novas notícias a respeito do Santos, precisei vir aqui antes do pós-jogo. Hoje, depois da partida, a bola rola 8h30 da noite, 10h30. Estaremos aqui ao vivo, eu e o Edu, para comentar tudo a respeito de Santos e Bahia. Esse jogo que é tão decisivo para o futuro do Santos, por uma série de aspectos que inclusive eu vou falar nesse vídeo, que tenho falado ao longo da semana. Mas algumas novidades, alguns movimentos, algumas notícias que saíram fizeram com que eu quisesse vir aqui antes para trocar uma ideia com vocês, antes mesmo do pós-jogo, para a gente poder trocar essa ideia. Mas antes, gostaria de que você cumprisse todo aquele ritual, se possível, para ajudar um canal que fala só de Santos, que, por exemplo, se identifica contigo. Então, cara, a gente reclama tanto que são poucos canais, que não há mídia suficiente para o Santos, que a Globo, a Record, ninguém liga para o Santos. Então, porra, valoriza quem tá falando de Santos. Não é só aqui o Vem Pro Peixão, não, mas todos os canais que falam do Santos com responsabilidade, que não estão inventando notícias para vocês, que estão fazendo um trabalho sério. E como que você pode valorizar? Claro, tornando-se membro, mas se não tiver grana para isso, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada. E não posso deixar de dizer que esse vídeo é patrocinado por GoCase. Estou aqui, inclusive, com vocês podem dar uma olhada aqui com cases, né, que é o principal produto que a GoCase vende lá. Ela começou vendendo case, hoje ela vende muito mais do que case de celular, né? Mas existem várias promoções de pague 1, leve 2, etc. E com o nosso cupom GOPEIXE você tem desconto em todas as compras lá na GoCase. Portanto, aponte aqui o seu celular para o QR Code ou entre no link que estará para você na descrição e dá uma olhada em todas as promoções que estão rolando por lá. Do Santos, é importante dizer, você colabora com o clube quando você compra alguma coisa, porque isso aqui é produto oficial e licenciado pelo Santos Futebol Clube. Não só case, você tem copos, você tem garrafas, você tem mochilas de viagem, você tem muitos aspectos ali, muitos produtos relacionados à linha do Santos, e não só do Santos, você tem muita coisa relacionada a outros tipos de produtos que não sejam necessariamente de futebol. Eu recomendo demais, porque o site da GoCase está cada vez maior. Dê uma olhadinha lá e não se esqueça de utilizar o nosso cupom, fechado? Bom, precisamos trocar uma ideia, porque ontem, assistindo o vídeo noturno do repórter Wagner Frederico, me deparei, deixa eu pegar aqui, caiu um plastiquinho aqui, antes que minha cachorra pegue. Me deparei com algumas notícias importantes referentes ao jogo de hoje, inclusive algumas mudanças que foram todas elas comentadas pela gente aqui durante a semana podem não acontecer ou podem ser mudanças diferentes do que aquilo estava sendo planejado. O Caixinha para o treino de ontem e para o treino de sexta ele fez alguns outros testes, então aquele time que a gente falou tanto, comentou tanto e gostou tanto, pode ser que não apareça em campo hoje. E aí precisamos primeiro falar sobre isso e depois também precisamos falar de Dorival Júnior, que ele coloca hoje como a grande sombra de Pedro Caixinha, que já estaria inclusive de sobreaviso. Então vamos por parte, né? O Santos hoje enfrenta um Bahia, um time que vem, é verdade, de 2 resultados em casa que não são vitórias, um empate contra o Corinthians sofrido no último minuto contra um reserva Corinthians e depois um empate contra o Internacional, jogando em casa também pela Libertadores, mas contra o Corinthians, eu não assisti essa partida, mas fui colher informações. Eu não assisti, até porque a gente estava aqui ao vivo fazendo live do Vem Pro Peixão, não teve como. Foi naquele jogo de domingo à noite. Mas ouvi dizer que o Bahia não jogou tão bem assim. Não foi um jogo muito bom do Bahia. Mas eu vi o jogo contra o Internacional. E eu gostei muito do que eu vi. Um time extremamente organizado, um time inclusive que taticamente se parece com o que o Caixinha se propõe a fazer, aquele esquema de saída de um 3-2-5, o Rogério Ceni faz no Bahia e faz com muito mais eficácia do que eu vi o Pedro Caixinha fazer no Santos, até porque, claro, o trabalho do Rogério Ceni é muito mais longevo, por isso que se a gente quiser ter sucesso, a gente precisa apostar em algum treinador, gente. Seja o Caixinha ou seja outro, chega algum trabalho a gente vai ter que apostar. E a gente vai ter que entender que depois de 3 meses, qualquer treinador pode não estar tão bem assim, porque é o normal. Entendeu? Me preocupa muito essa coisa, esse anseio de querer trocar de técnico a cada 3 em 3 meses. Se o Dorival chegar, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tiver mal nos 3 meses, vão pedir a cabeça lá. Aí vão lembrar da seleção, né? Do meio de campo horroroso da seleção, vão lembrar disso, vão lembrar dos trabalhos ruins do cara. Tá vendo? Não dá. Geração do quase, não ganhou porra nenhuma. E não sei o que. Tem que tirar, foi uma escolha errada. Porque torcedor é assim. Eu tento ser um pouco mais sóbrio aqui. Acho
que o Caxias tem que ter um pouco mais de prestígio, não prestígio em si, mas um pouco mais de tempo para se provar. E não pode ser o resultado de hoje contra o Bahia, que é um time muito do competente que tenha que definir a vida do Caxias e o futuro dele no Santos. Perdão aí, tá rolando hoje manifestações aqui na Paulista e de vez em quando vai rolar umas cornetas, eu espero que não incomode demais. Mas enfim, o Santos enfrenta um Bahia que é muito azeitado, um Bahia que é muito entrosado, é verdade, vai jogar um pouco mais cansado porque enfrentou o Internacional, um jogo de muita pegada na quinta-feira à noite, então viaja para pegar o Santos, já não tem o Everton Ribeiro, eu não sei nem qual time que o Rogério vai mandar, ele disse na entrevista que vai mandar o melhor que ele tem, mas o melhor que ele tem pode ser o melhor que ele tem fisicamente para esse jogo, e ele pode tentar também de alguma maneira despistar o Caixinha, então a gente não sabe exatamente qual o time do Bahia, mas independentemente do time, é um time entrosado, com muito mais tempo de trabalho, que não vai ser presa fácil para o Santos na Vila Belmiro. Embora o Bahia não vença o Santos, acho que há 13, 14 anos não vence o Santos na Vila Belmiro, e o retrospecto entre os dois times, no geral, é muito pró-Santos. Agora, fato é que não vai ser um jogo fácil. Não vai ser. E nesse contexto surgem algumas possibilidades de mudanças do Santos referente ao que a gente viu durante a semana. Porque o que a gente viu durante a semana, nos primeiros trabalhos do Caixinha, foi a experimentação do Pituca jogando no lugar do Schmidt como camisa 5. A gente viu também o Soteldo entrando no lugar do Guilherme. Então, revezando com o Barreal para o lado direito, ou ele poderia jogar pelo centro ou aberto, vice-versa, ele e o Barreal, e na direita o Roleiser com o Tiquinho na frente. Só que há a possibilidade, e isso o Wagner Frederico trouxe com exclusividade ontem no canal dele, de o Soteldo entrar no lugar do Roleiser. Entrar no lugar do Roleiser e então o Guilherme ser mantido. Com isso, o Barreal jogaria centralizado como meia esquerda, o bom tempo ali com a bola como meia direita e recuperando como volante. Na direita o Soteldo e na esquerda o Guilherme. Um time mais parecido com o Santos que venceu aqueles 4 jogos no Campeonato Paulista. A diferença é o Barreal no lugar do Neymar. Mas é um time bem mais parecido com isso, que o Soteldo naquele momento estava jogando pelo flanco direito. Isso pode acontecer segundo o Wagner Frederico, e nem mesmo o Pituca como 5 estaria confirmado. O João Schmidt pode recuperar essa posição para hoje. Vamos tentar entender qual o time que vai mandar. O que eu quero dizer é o seguinte, se o Caixinha dobrar a aposta no Guilherme e o Santos for mal, ele vai cavar um buraco muito grande. Eu acho muito pouco provável que ele seja mantido. Porque hoje é quase unanimidade entre os torcedores do Santos que o Guilherme precisa ser sacado do time. Que o Guilherme é o ponto fraco do time ofensivamente. Que embora ele tenha sido o atacante artilheiro do Santos, não só do Santos, mas atacante artilheiro do Campeonato Paulista de 2024, se ele não tem gol, ele não tem nada. Eu até meio discordo um pouco disso, ele tem bastante de recomposição, mas ofensivamente, de fato, sobra muito pouco para ele mesmo, em termos de repertório. Se ele escalar o Guilherme e o Santos ganhar bem, todo mundo vai ter que, aceitar, o Guilherme jogou bem, vamos ter que falar, e é isso, palmas pro treinador. Mas se ele escalar o Guilherme e o time não vencer formal, bicho, vai ser difícil de fato segurar. Se eu fosse ele, eu tentaria uma mudança em vários aspectos, porque eu acho que primeiro mostraria para o torcedor que ele está tentando buscar um time melhor, que ele está inquieto, que ele não vai morrer abraçado com as próprias convicções, entendeu? Mas também, cara, assim, no fim do dia é o treinamento que vai dizer, e esses treinamentos a gente não teve oportunidade de assistir. Eu não sei como o time desempenhou, como o Roleiser foi a semana de treino do Roleiser, para ele sair do time assim, pode ser que tenha treinado muito mal durante a semana, e talvez o Caixinha queira preservá-lo por enquanto, porque ele jogou 2 jogos que não foram tão bons, contra o Curitiba e contra o Vasco. Então, jogos bastante erráticos, de alguém que também está muito sem ritmo de jogo, vinha jogando pouco no Benfica. Eu não sei exatamente o que o Caixinha pensa, mas eu estou bastante curioso para essa escalação de hoje. Eu espero que a escalação seja aquela que ele testou no início da semana, durante a semana, com o Roleiser na direita, Soteldo e Barreal e Tiquinho, e com Pituca de camisa 5 assim, primeiro volante. Eu acho que seria o ideal para o Santos enfrentar o Bahia. Gosto muito mais desse time do que um time com o Guilherme em campo e com o próprio Schmidt. Vamos ver o que a gente vai esperar desse jogo, mas fato é que o Wagner também traz a informação de que o Dorival Júnior já estaria numa espécie de sobreaviso. A diretoria que perdeu o Renato Gaúcho não quer correr o risco de perder o Dorival. Então, me parece, e aí não é o que o Wagner falou, mas pela leitura e interpretação que eu faço, é que a diretoria, diante da informação que a gente recebeu, que tentou conversar com o Renato,
O Renato, pô, se os caras conversaram com o Renato, pediram para que o Renato não assinasse com o Fluminense, porque se perdesse pro Bahia iam ligar para ele, significa na minha cabeça que o Renato Gaúcho era a prioridade dessa diretoria, certo? Eu acho que o Dorival passa agora a ser o seguinte, tipo, cara, a gente não pode perder esse cara. E mais do que isso, me parece que a pressão em cima do Caixinha tem menos a ver com o trabalho, com a sequência do Caixinha, e mais a ver com os treinadores que a diretoria gostaria mais de trabalhar do que o próprio Caixinha, do que descontentamento com o trabalho do atual treinador, sabe? Me parece que assim, bom, vamos lembrar, quando o Caixinha foi contratado, o Renato Gaúcho negou o Santos. Mas era um outro momento, era um momento antes que o Neymar não tinha sido contratado. Né? De repente, com o Neymar, se ele tivesse desempregado, a resposta dele poderia ser outra. O Dorival estava na seleção brasileira, portanto não estava disponível. Dizem que é o técnico dos sonhos do presidente Marcelo Teixeira, que ele gostaria muito de trazer o Dorival de volta. Mas se ele gostaria muito de trazer o Dorival de volta, se é o técnico dos sonhos, por que de raios procuraram o Renato Gaúcho primeiro? São coisas. Mas fato é, me parece que se o Dorival tivesse no mercado, naquela época, com certeza ele teria sido prioridade à frente do Pedro Caixinha. E me parece de fato que eles trouxeram o treinador sem convicção nenhuma. Porque o Santos não está passando por uma mega sequência de derrotas, o Santos não está jogando um futebol horroroso de meu Deus. O treinador mostrou estar equivocado em algumas partidas e a eliminação do Corinthians tá na conta dele? Tá na conta dele. Como esteve, já falei aqui no caso de conta de outros treinadores que foram mantidos. O próprio Sampaoli, eliminações de Sul-Americana e Copa do Brasil na conta dele, e ele foi mantido. E acertadamente mantido. Né? A derrota pro Vasco tá na conta dele, eu já, diferentemente da maioria do pessoal que comentou aqui no outro vídeo, não enxergo assim. Acho que ele se equivocou? Acho que ele se equivocou, mas ali eu culpo muito mais o time do que o próprio Caixinha. As alterações foram ridículas? Foram ridículas. Prejudicaram um possível empate, uma tentativa de empate ou até mesmo de virada? Prejudicaram. Mas aqueles 2 gols ali, desculpa, para mim é muito mais culpa individual dos jogadores de defesa do que do próprio treinador. Já falei também bastante sobre. Então, você tem esse lugar que me parece que a pressão é muito mais com relação a quem está no mercado do que e para não perder esses caras, porque daqui a pouco, hoje tem São Paulo e Galo, né? Galo e São Paulo. Se o Galo me mete um pau no São Paulo e o São Paulo chega no Morumbi na quarta-feira e não ganha na Libertadores, o meu dia cai. E aí todo mundo sabe que a primeira opção de treinador no São Paulo vai ser o Dorival. E eu tenho certeza que a diretoria do Santos pensa nisso. Então os caras não querem não querem perder essa oportunidade, me parece, de ter um treinador que eles confiem mais do que o Caixinha. Eu reforço. Se vocês trouxeram um treinador, inclusive colocaram um salário bem acima do que ele ganhava no Bragantino e fizeram um contrato de 2 anos que tem multa e escambau sem ter convicção, vocês são os verdadeiros amadores. É isso que vocês são. Trouxessem um outro treinador, então, que vocês tivessem um pouco mais de convicção sobre o trabalho. Ridículo. Ridículo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Fato é que é um jogo que pressiona muito o treinador. A outra informação também que o Marcelo Teixeira, em um dos treinos, talvez tenha sido no de ontem, assistiu o treino pessoalmente, e aí quando o presidente, que não costuma ir nos treinos, vai lá e senta e começa a assistir o treino, é muito um recado de pressão. Então é um time e um técnico muito pressionado para essa partida e que vai enfrentar um adversário também pressionado, porque não venceu 2 jogos em casa. Embora tenha jogado bem, pelo menos contra o Internacional que eu vi, não conseguiu os pontos. Então também está muito pressionado para conseguir os pontos. A diferença é que ela é uma SAF, né? E as SAFs são profissionais, então ninguém está ameaçando o cargo do Rogério Ceni. Os caras têm convicção, os caras contrataram o Rogério Ceni, que tinha trabalhos bons e trabalhos bem ruins na carreira, mas contrataram convictos. Não ficam pensando, não tá ganhando há 6 jogos, vamos mandar esse cara embora. Você vê esse cara no São Paulo fazendo um monte de merda. Não tem gente falando isso. E mesmo que tenha, a SAF vai bancar, porque é uma SAF. Eu acho muito curioso o torcedor que vive, SAF no Santos, SAF no Santos. O cara não muda disso. SAF no Santos. Aí o cara fica pedindo a cabeça de técnico. Irmão, se você quer SAF, saiba que cabeça de técnico não vai a prêmio assim, é contraditório. É contraditório. Se o Santos tivesse uma SAF hoje e o técnico fosse o Pedro Caixinha, ele jamais estaria pressionado. Ele está pressionado porque o Santos continua no modelo amador associativo. É isso. É isso, ponto.
Senão ele jamais estaria pressionado. Então, assim, de fato, assim, eu não consigo entender muitas vezes a cabeça de torcedor, é muito passional. Cara, a gente tem que ser mais inteligente, bicho. A gente tem que, sabe, ter um pouquinho mais de calma para analisar. Porque o nosso barulho faz diferença. E eu tenho certeza que vocês estão avalizando essa... e o Caixinha não dá mais. Em 3 meses eu decidi que o cara era uma porcaria. Sendo que eu, quando critiquei o cara lá atrás, quando ele foi contratado dizendo que ele não era bom o suficiente para ocupar o cargo, fui defenestrado pelas essas mesmas pessoas que diziam que ele era maravilhoso. Então, para vocês, ele é maravilhoso uma hora e a outra hora ele não presta. Cara, não dá para tratar futebol assim. Eu sei que, mano, querer mudar a cabeça do torcedor, e não é do Santos, torcedor de qualquer time, é difícil. Porque torcedor é isso, ganhou é ótimo, perdeu é uma bosta. Se o Caixinha meter hoje 4-0 fora o baile, destruiu o Rogério Ceni com um show do Santos, qual vai ser o discurso? O Caixinha é um gênio, Caixinha deu um nó no... Entendeu? Você entendeu? É muito raso. É muito, muito raso. A gente tem que ter um pouquinho de calma, um pouquinho... tentar ser um pouquinho diferente da maioria, porque é o futuro do nosso clube em jogo. E aí quando demite o Caixinha e tem multa para pagar e aumenta a dívida do clube e o caramba, não sai do nosso bolso, né? Do meu não sai, do teu não sai. E sabe de quem não sai também? Do Marcelo. Não sai do comitê de gestão que tá lá convidado. Sai, sabe do bolso de quem? Do Santos, da instituição. Mas você tem muita dívida mesmo, mais uma, dane-se. Não é assim, irmão. Se você não pensa no Santos como você pensa na sua casa, você não ama o Santos o suficiente. Você não ama, você não está preocupado com as dívidas que o Santos contrai, se você não está vendo os balanços, se você não está vendo o parecer aí do Conselho Fiscal, se você não está vendo o discurso o aumento, prestando atenção no quanto o Santos, como os dirigentes estão administrando o Santos, se só te importa bola entrar ou não entrar domingo e quarta, desculpa, você não é tão santista assim. Talvez você ache que é. Paga seu ingresso, paga seu sócio, vai lá torcer, pega seu filho, seu pai, etc. e vai lá e você acha que isso é ser Santos? Isso não é ser Santos, não para mim. Ser Santos é você zelar pela instituição, é você participar, ser oposição, é você fiscalizar o Santos. Então, desculpa. É claro que demissões, muitas vezes, precisam acontecer. Daqui a pouco, o time afunda em bica num lugar tão nefasto aí que, você vai ter que pagar pela merda que você fez de um contrato ruim que você assinou e você vai ter que quebrar, pagar a multa. Mas isso tem que ser última instância. Isso não pode ser remédio para qualquer 2 jogos fora de casa que perdeu. Enfim, não quero me estressar, mas acabo às vezes me estressando quando entro nesse assunto, mas também não adianta, né? Eu querer que todo mundo concorde comigo, nem com Jesus Cristo, nem Jesus fez as pessoas concordarem, defenderam no final das contas quem foi salvo foi um ladrão. Jesus morreu na cruz. Então quem sou eu? Mas é a minha visão, a minha maneira de enxergar. E já vou dizer aqui. O Dorival, meu amigo, que eu vi na seleção brasileira, aquele 4-2-4, meio campo despovoado, não dou 2 meses pra vocês estarem pedindo a cabeça do Dorival de novo. 2 meses. Não, mas trabalho de clube é diferente, ele foi bem, etc. O São Paulo, o último trabalho dele, o São Paulo ganhou um jogo fora de casa no Brasileiro. Contra um Bahia que tava lutando contra o rebaixamento. O cara não ganhou de ninguém fora de casa. Patético fora de casa. Campeonato Brasileiro. Mas foi campeão da Copa do Brasil. Foi campeão da Copa do Brasil. Palmas pra ele, méritos pra ele. Pergunta pro São Paulino qual trabalho é o melhor, do Zubeldia ou do Dorival? Taticamente falando, o Zubeldia não ganhou nada. Pergunta se tem torcedor querendo a volta do Dorival. A grande maioria, claro, porque sempre tem um ou outro. Não vai estar querendo, cara. Mesmo que o Zubeldia não ganhando nada. Então, assim, a gente analisa muito friamente resultado. Não é, cara. É desempenho. E o desempenho do trabalho do Dorival é isso aí. Às vezes é título que você não é mandado embora. 2 títulos no Flamengo, pé na bunda. Por que será? Se ele é tão maravilhoso, por que ele não é no Flamengo até hoje? Por que ele não ficou? Por que demitiram para contratar o Vitor Pereira? Se ele é tão maravilhoso assim, se ele é tão foda. Por que a CBF não manteve? Se ele é tão foda pra caralho, se ele é um puta treinador. Por que o Santos já deu vários pés na bunda do Dorival ao longo da história? Se ele é tão foda. Por que o Modesto Roma, em 2017, deu um chute na bunda do Dorival Júnior depois de ser humilhado em Itaquera? Por quê? Por quê? Entendeu? Então, assim, é voltar para os filmes repetidos. Quando você pensa nisso, você só pensa nos jogos que você foi feliz, você não pensa nos jogos que você foi triste, porque você quer se iludir e você quer o novo, achando que sempre o novo é o mais importante. Cara, enquanto a gente não sair desse caos, dessa cultura, a gente tá fudido. A gente não vai ganhar nada, mano. Sinto muito te dizer isso.
Sinto muito te dizer isso. Mas enfim, é o que vocês querem, né? Então, beleza. Vamos ver se o Caixinha consegue se sustentar hoje. Só falta você estar torcendo contra também. Para pro Caixinha sair e entrar o Dorival. Aí é demais, né? Mas enfim, cada um, cada um. Como eu já disse, eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu tô aqui para dar minha opinião. Se gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. E tá tudo certo. Tá tudo certo, irmão. E se quiser que... Ah, ô Edu, não quero mais o Rodolfo comentando aí. Fala com ele. Se a maioria pensar assim, eu só vim aqui, fiquei porque eu vi que tinha uma maioria não concordando, mas a fim de ouvir os meus comentários. Se não tiver, não tiver legal, irmão, fala aí, a gente sai fora, a gente vai buscar o nosso caminho. Eu não tenho assim, cara, bicho, o menor problema. Eu vejo muito, inclusive, influenciador, né? Os caras que se falam influenciadores, mas me parece muito mais influenciados, loucos para dizer o que você quer ouvir, para ganhar o seu likezinho, seu comentáriozinho, seu afagozinho. Bicho, eu caguei para isso. Eu vou dizer o que eu penso. Você concordou, ótimo, é nóis. Não concordou, ótimo, é nóis, faz parte. A discordância é importante pra caralho. Agora, querer dizer que eu sou isso ou aquilo porque eu não concordo com você, porque a minha opinião é diferente, etc. Então, bicho, aí vai catar coquinho. Fechou? É nóis e tamo junto. No final do dia, a gente vai estar feliz e triste junto pelo Santos. Há maneiras diferentes de chegar ao sucesso, mas eu tenho certeza que a maioria aqui quer o sucesso. Então, que a gente tenha algum sucesso hoje, porque vai ser difícil, estaremos aqui ao vivo depois da partida, fechado? Grande abraço, é nóis, perdão por alguma coisa, às vezes eu me estresso demais, mas faz parte. O Santos mexe comigo. Até a próxima.